Meus irmãos, graça e paz, que Deus em Cristo continue, abençoando a tua vida, a vida dos teus familiares, teu trabalho, a tua fé, que é onde você coloca as suas mãos e a planta do teu pé pise, que o Senhor esteja abençoando. A Bíblia diz que Deus confirma os passos de um homem bom. Um homem bom aqui, homem aqui é gênero, homem e mulher, servos do Senhor, amém? Então hoje a gente vai falar nesse vídeo sobre escolhidos em Cristo, tá certo? Eu acho que você lembra que o Senhor falou que não foi vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi. Então, existem dois tipos de seres humanos. Um tem a visão contrária à visão de Deus e o outro tem a visão de Deus. Então, Samuel Falcão, o pastor Samuel Falcão, no seu livro Escolhidos em Cristo, ele lembra dos versos de Castro Alves, versos de pessimismo e indignação. Castro Alves disse: Deus, onde estás que não me respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes, embuçado, ou seja, escondido, disfarçado nos céus? Então, há 2000 anos te mandei meu grito, que embalde, ou seja, de modo inútil, sem resultado, desde então, corre o infinito esse meu grito. Onde estás, Senhor Deus? Versos pessimistas de um homem sem a visão de Deus. Grande poeta, péssimo entendedor das coisas de Deus. Por outro lado, vejamos o que dizem homens com a visão correta de Deus. O autor do Salmo 46, ele proferiu esta belíssima palavra sobre Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Davi escreveu esta canção, porque é um salmo, os salmos eram cantados, exaltando o Deus provedor. No Salmo 34, verso 18, que ele disse isso: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Estava respondendo a Castro Alves. Apesar de estar aflito, ele tinha a visão certa do Senhor. Então, falar sobre escolha, predestinação da salvação, não é transmitir uma mensagem pessimista, mas encorajadora, mensagem que exalta a providência de Deus. Escolha e predestinação são doutrinas alicerces da nossa fé. No entanto, estamos perdendo a visão doutrinária de Deus. Estamos ouvindo mensagens que valorizam a vontade humana e entregamos a vontade soberana, eterna de Deus. Estragamos essa mensagem. Então fica quase proibido afirmar que Deus é soberano e não deve satisfação a ninguém. Esse Deus não pode ser domado, doutrinado, dominado. A teologia liberal, ela não produz pessoas tementes a Deus. E a teologia arminiana, Armínio foi um teólogo holandês, que negava a predestinação, ela produz insegurança. É a doutrina do que você vai dormir salvo, pode acordar perdido. Ou vai dormir perdido e pode acordar salvo. Ou hoje você está salvo, amanhã está perdido. Hoje o seu nome está no livro da vida, amanhã está tirado. Foi riscado. Aí você volta, aí acende de novo. E fica essa bagunça aí. E Deus é Deus de brincadeira, por acaso ele não é onisciente? Para botar seu nome no livro da vida, de uma vez por todas lá está. Então, vamos ver a teologia de Isaías.
Isaías diz: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Davi afirma na sua teologia: nasci em pecado, e em pecado me concebeu, ou seja, me gerou minha mãe. A teologia de Jeremias, ele disse: eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha dirigir seus passos. O que esses homens estão declarando é que nós, pecadores, não temos vontade própria para buscar a Deus, a menos que esse Deus, na pessoa do Espírito Santo, tome a iniciativa de gerar a fé salvadora em nós. Então, a doutrina da predestinação humilha o homem e exalta o poder e a graça de Deus. Não é para termos medo, e sim para sermos cheios de coragem, com direção, segurança, certeza, que nada poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Então, a predestinação é o assunto mais difícil da teologia bíblica. É uma parte da doutrina dos decretos de Deus. A dificuldade maior em compreender é porque procuramos harmonizar a soberania de Deus em escolher pessoas e a responsabilidade do homem em aceitar ou rejeitar os apelos e convites de Deus para a salvação. Em 2 Pedro 3, do 15 ao 16, ele fala a respeito dos ensinos de Paulo. Então Pedro diz: como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas, nas quais há certas coisas difíceis de entender. A doutrina da predestinação, da eleição, é uma delas. Então, em 1 Coríntios 2,14, Paulo escreveu: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem, se compreendem espiritualmente. Então, o objetivo da teologia não é explicar, mas expor, apresentar os fatos, os acontecimentos da revelação de Deus. Então, temos que receber esses fatos pela fé. E a fé é um paradoxo, ou seja, uma falta de lógica. Não tem nexo, é contrária ao senso comum a fé. É ver o invisível, é receber coisas que ainda não existem. E entender aquilo que é humanamente possível compreender. Hebreus 11:13 diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Então você crê nisso? O universo, toda essa bronca de entendimento sobre o universo, que os cientistas lutam para entender e apenas dão pinceladas do entendimento. Você crê por quê? Por causa da fé. Porque diz que Deus fez, você crê, ele fez mesmo. Então, Isaías 55, 8 e 9, muito conhecido, Isaías escreve o que Deus disse para ele escrever, e é Deus falando. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim, como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, estudando este assunto e outros semelhantes, devemos lembrar que agora vemos como um espelho
Paulo está falando do espelho da época dele. Um espelho da época de Paulo não era esse espelho que a gente vê hoje, era um bronze polido. Bem polido, e você via meio embaçada a sua imagem. Então Paulo está lembrando que agora vemos como um espelho obscuramente embaçado, na época dele. Então veremos face a face. Face a face é outra história. Estou olhando para uma face diante de mim sem um espelho, estou vendo diretamente como ela é. Então Paulo está dizendo, então veremos face a face. Agora conhecemos em parte. Por causa do espelho, vemos meio embaçado. E somente quando estivermos com Deus, veremos e conheceremos completamente. Está lá em 1 Coríntios 13, 12. Ou seja, quando chegarmos no céu, é que verdadeiramente as minúcias dessa palavra é que será completamente entendida. Então Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, reconheceu a profundidade deste assunto para a mente humana e exclamou, após fazer a mais completa apresentação do assunto, no capítulo 11 da Carta aos Romanos, quando ele diz, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro lhe deu a ele para que venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém? Romanos 11, do 33 ao 36. Então, será que podemos pregar sobre predestinação para qualquer pessoa? Ou devemos seguir o exemplo de Cristo e de Paulo, que não falavam sobre certos assuntos profundos para aqueles que não estavam preparados para recebê-los? Jesus disse aos discípulos na véspera da crucificação. João 16 e 12, ele disse, tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 3, verso 1 e 2. Eu, porém, irmãos, não pude vos falar como a espirituais, olha aí, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque sois carnais. Lá em Hebreus 5, do 12 a 14, o escritor diz, pois com efeito, quando devíeis ser mestres já, atendendo ao tempo decorrido, ou seja, que você aceitou a Jesus, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido, ou seja, um crente antigo que não cresceu, só está no leitinho e quando dá um alimento sólido, uma doutrina como essa, ele tem dor de barriga espiritual. O escritor aos Hebreus continua, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os que são adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Nós cristãos não devemos permanecer crianças para sempre, mas necessitamos crescer até que todos chegamos à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Efésios 4:13. Então, nós cristãos precisamos entender isso. Devemos reconhecer que a Bíblia apresenta a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Ali, ó. É um erro dar ênfase a uma e desprezar a outra. Muitas vezes os calvinistas dão tanta ênfase à soberania de Deus que dão a impressão que não adianta apelar para o homem.
fazendo assim sem entendimento a multidão de apelos, desafios, convites e pedidos de que a Bíblia está cheia. Por outro lado, os arminianos dão tanta ênfase à vontade livre e à responsabilidade do homem que perde a visão da soberania de Deus e ainda a de sua onipotência para fazer todas as coisas de acordo com a sua vontade e os seus planos. Temos dois lados do mesmo assunto, o divino e o humano. Do lado divino, a salvação é toda de graça. Do lado humano, a responsabilidade e a escolha do homem. Então, quando o evangelho é pregado, todos os pecadores ouvem o convite. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, Mateus 11, 28. Mas quando alguns aceitam este convite e vêm, sabe que vieram porque são ovelhas de Jesus, dadas a ele pelo Pai. Está escrito em João 10, 26, 29. Então, fora do céu está escrito: aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida, Apocalipse 22, 17. Dentro do céu está escrito: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, Efésios 1 e 4. Ou seja, antes que tudo fosse formado, mas o plano de salvação de Deus já estava escrito. Antes, ele já escolheu alguns para a salvação. Glorifica a Deus aí porque ele lhe escolheu. Você não escolheu ele escolheu você. Quando ele te escolheu, o Espírito Santo gerou a fé para que você o escolhesse também. Então, os decretos de Deus. Existe uma relação entre os decretos de Deus e a predestinação. Essa relação é tão íntima que alguns teólogos têm usado a palavra predestinação como equivalente igual à palavra decreto. Então, o termo decreto divino é uma tentativa de reunir em uma designação significado que a Bíblia apresenta com várias palavras e expressões. Por exemplo, propósito divino, Efésios 1 e 1. Determinado conselho, Atos 2, 23. Presciência, 1 Pedro 1 e 2. Comparar com. Eleição, 1 Tessalonicenses 1 e 4. Predestinação, Romanos 8 e 30. A vontade divina, Efésios 1 e 11. E beneplácito, ou seja, aprovação, Efésios 1 e 9. Tudo isso aí são decretos de Deus. Então, decreto divino é o termo geral e refere-se ao plano de Deus em toda a criação. Predestinação é um aspecto particular, uma divisão do decreto de Deus, e refere-se a seres morais, tanto os anjos como homens, e está dividida em dois aspectos: a eleição dos salvos e a reprovação ou desprezo dos condenados. Os decretos de Deus são o seu eterno propósito, de acordo com o conselho da sua vontade, pelo qual, ou seja, por este decreto, para a sua própria glória, ele predestinou tudo o que acontece. 1 Pedro 1, verso 18 ao 20, Pedro vai dizer: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados, do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram, ou seja, deixaram em testamento, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos, por amor de vós. Então não podemos pensar em Deus senão como um ser, pensar em Deus senão como um ser que determina tudo o que acontece no mundo, que é resultado do seu ato criador. Então todas as coisas, sem exceção, estão dispostas por Ele. E a sua vontade é a última palavra de tudo que acontece. É Ele quem dirige os passos do homem,
quer eles saibam ou não que estão sendo dirigidos. É Ele quem ergue e quem derruba. Ele abre e endurece o coração, lembra de Faraó? E cria os pensamentos e intentos verdadeiros do coração. Então, os decretos, eles são também preventivos. Deus usa os pais, os governos, as leis, os costumes, a opinião pública, sua palavra, seu Espírito Santo e a consciência como meios de impedir providencialmente o mal. Está lá em Gênesis 26 e Salmo 19, 13. Os decretos também são, além de preventivos, são permissivos, pois abrange aquilo que Deus não restringe, que Deus não limitou. Deuteronômio 8 e 2, 2 Crônica 32, 31, Oséias 4 e 17, Romanos 1, 24 e 28. Os decretos, além de preventivos e permissivos, também são diretivos, pois ele dirige os movimentos dos homens, e muitas vezes sem que eles tenham consciência dessa direção. Gênesis 50, 50, Salmo 76, 10, Isaías 10 e 5, João 13, 27 e Atos 4 e 28. Os decretos de Deus, além de preventivos, permissivos, diretivos, também são determinativos. Ele decide e executa todas as coisas conforme o conselho de sua própria vontade. Ele não pede opinião. Ele não faz uma reunião para decretar, para decidir. Ele disse: eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Eu amei Jacó e aborreci Esaú, e daí? E Deus em Cristo te abençoe. Espero ter contribuído para você entender melhor essa doutrina. E essa doutrina terá o segundo vídeo e começará com predestinação. Me ajude, compartilhe, replique esse vídeo. Com certeza ajudará outras pessoas. Deus em Cristo te abençoe. Amém.